Olá, estamos novamente aqui com mais uma entrevista do Moda Par em parceria com o Instituto Cidade. Como sempre, eu convido vocês a curtirem a nossa página do Instituto Cidade, a nossa página do Moda Par no Facebook. O Instituto Cidade e o Moda Par também estão no Instagram. E mais importante, peço sempre que, para continuar recebendo o nosso conteúdo de qualidade, vocês se inscrevam no canal do Instituto Cidade no YouTube e ativem o sininho para receber as notificações. É com muita alegria hoje que eu recebo a minha colega Fernanda Binotti. Oi, Maíra, boa noite. Fernanda, oi, boa noite, Fê. A gente, carinhosamente chama Fernanda de Fê. A gente já tem aí uma convivência de alguns anos, somos professoras na FAAP, então lá que nós nos conhecemos. E eu vou fazer uma breve apresentação, então, da Fernanda. A gente está com uma ideia aqui no nosso canal de começar a trazer um pouco mais especificamente informações sobre as profissões da moda, né? Porque muita gente tem interesse, às vezes alunos, alunas interessados em geral, gostam muito de moda, veem moda pelas revistas, pela televisão, pela internet, e não sabem exatamente o que a gente pode fazer na moda, né? Então tem um leque enorme de possibilidades, digamos assim, das profissões da moda, e a Fernanda hoje vem falar um pouco, né, sobre a especialidade dela, que é a modelagem. Então a Fernanda, ela é modelista, ela é especialista em modelagem de moda, né? E aí a Fê também, já atuando como modelista, já docente, né, na faculdade de moda, ela foi também fazer o mestrado, né, em educação, arte e história da cultura. E foi muito importante ali, até tive a oportunidade de acompanhar, né, o evento do mestrado da Fê, e teve um peso muito grande, né, a gente como colegas conversando dentro da própria profissão dela, né, da própria questão, tanto como professora como modelista, né, então é muito legal de a gente perceber também que uma complementação de uma carreira de uma área mais prática com uma área mais teórica, muitas vezes casam e combinam muito bem, principalmente aí na área da moda. E tem uma outra coisa legal também, que depois a Fê vai falar melhor do que eu, mas que eu gostaria de convidar todo mundo a conhecer e também se inscrever no canal, né? Quem atua no YouTube sabe como é importante essa questão dos acessos, das inscrições nas plataformas do YouTube. A Fernanda está com um projeto muito legal, que é a Casa Binotti, né, no YouTube, sempre lembrando que o Binotti é com 2 T's. Ela tem também um Instagram, e esse projeto oferece aulas de modelagem e costura, né, sempre com um background muito legal da história da moda, da história da própria modelagem. Então, fica aí também a dica para vocês conhecerem esse projeto da Fernanda, que é muito bacana. Então, vamos lá, passando agora, né, a bola para a Fernanda, que é realmente a especialista no assunto. Fernanda, fala para a gente o que é modelagem, né? Porque tem muita dúvida sobre exatamente o que uma modelista faz. Então, por favor, se você puder começar explicando, vamos começar do começo, entendendo então Sim. o que é, né, o processo de modelagem, o que efetivamente a modelista faz. Bom, eu acho super importante a gente falar sobre isso, porque é uma profissão que existe, mas que poucas pessoas conhecem. Então, quando a gente fala que a gente está num desenvolvimento de produto, ou que alguém trabalha numa marca, todo mundo pensa na estilista e na costureira, né? E ninguém sabe que no meio desse caminho tem o trabalho da modelista. E o que a modelista faz, né? Então, assim, ela está no meio do processo. Então, a estilista pensa num modelo, numa coleção, idealiza, né, o que vai ser usado, o que é tendência, cria uma coleção, e daí essas peças que ela desenha a partir da pesquisa dela, escolhe materiais, tal, ela tem que ser produzida.
Só que para a gente conseguir costurar uma peça, a gente tem que cortar. E esse corte da peça, esse processo, né, que a gente fala que é de planificação, é o que a gente chama de molde. E é esse trabalho que a modelista faz. O molde nada mais é do que a roupa planificada para que a gente consiga cortar num tecido e transformar depois numa peça. Então a gente tem esse caminho, né? A estilista desenha, a modelista faz o molde, que é a roupa planificada, essa peça é cortada e costurada. Então até trouxe aqui uma imagem de um molde para mostrar. A gente tem hoje no mercado muitas formas, né? Se puder pôr a imagem do molde, isso. A gente tem muitas formas para fazer, muitos métodos, né, para fazer modelagem. O método mais tradicional é a modelagem feita em papel, né? Então a gente faz o molde em papel, ou até com o tecido, direto no manequim. E essa imagem que eu trouxe para vocês já é de uma modelagem feita num software, né, no computador mesmo. E o processo é o mesmo, mas o processo já em software, a gente está usando a tecnologia a nosso favor, né? Então, só para mostrar, né, esse molde é um molde de uma camiseta básica, com manga comprida, e para mostrar como que uma roupa é feita separadamente, como que ela é planificada, né? Então, nessa imagem a gente vê uma das partes que seria a frente da camiseta, a outra parte do molde é as costas, e essa parte que está na parte de baixo da imagem é a manga, né? Então, uma manga, se você cortar a sua camiseta nas costuras e colocar em cima da mesa, você vai encontrar essa imagem aí. Então, essa parte da modelagem é uma parte super importante, porque daí entram as medidas do corpo da pessoa ou do cliente da marca. A gente tem que calcular um pouco a reação do tecido, né, para poder saber que tamanho a gente vai fazer o molde. Então, daí um monte de cálculo que a gente faz para poder planificar essa roupa. Então, esse trabalho, eu falo que é super importante, porque como ele está no meio do caminho, ele é justamente a conversa, né, a ponte entre a estilista e a costureira, né? Então, o estilista e a costureira. Então, é importante para que o que a estilista idealizou seja, né, saia do sonho, da imagem dela e se transforme numa roupa real. E o legal que a gente vai falar um pouco, que eu quero falar um pouco com vocês nesse bate-papo nosso, é falar da importância que a modelagem tem, porque a gente consegue, desde assim, fazer a roupa numa proporção que você idealizou, que você está sonhando, e a gente consegue mudar, inclusive, a estrutura do corpo. Assim, a gente pode usar a modelagem para remodelar os corpos, né? Então a gente tem esse uso da modelagem, a modelagem como uma ferramenta mesmo para a gente modelar corpo e fazer a roupa, depois vestir esse corpo. E tem uma coisa interessante, né, Fernanda, que você está falando. A gente, agora, nesse momento da pandemia, tem discutido muito as mudanças da moda, a questão do conforto, né, o quanto a gente acabou mudando um pouco os nossos hábitos de vestir por estar muito dentro de casa. E aí você traz uma questão muito interessante, né? Que e aí, claro, quando a gente pensa na história da moda, a gente tem a história da modelagem atrelada à história da moda. Eu acho que eu até diria que não existe uma história da moda sem uma história da própria modelagem, de como as roupas vão mudando, né? Se a gente for pensar no início da moda, né? Tendo como marco aí o Renascimento, a gente também está relacionando a toda uma nova maneira com que as roupas começam a ser construídas de uma forma muito mais sofisticada, muito mais complexa, né? E aí, o que você podia falar um pouquinho para a gente dessa questão ao longo, né, dos séculos, aí como que essa modelagem funcionou para moldar principalmente o corpo feminino? Então, a modelagem, ela vem, assim, a construção das roupas, né? Eu gosto sempre de falar nesse termo, porque a gente está construindo uma roupa a partir de matérias-primas que a gente encontra, assim. Então, isso desde da pré-história, se a gente for olhar as peças que eram feitas, né, pelo homem, quando ainda não tinha nenhuma ferramenta, nenhuma técnica para fazer, a gente já construía roupa, né? Então, eles usavam, por exemplo, os cipós, os tendões dos animais que eles acabavam matando para costurar, né? Era meio uma costura mesmo na roupa. E todo esse processo de costura e de matéria-prima foi se desenvolvendo. Daí, a gente foi, ao longo dos anos, né, e dos séculos,
sim, recebendo do mercado maquinário, aviamento, matéria-prima, e isso foi aprimorando. E a gente consegue ver que, através de toda tanto da tecnologia, ou mesmo falando lá do passado, quando a gente não tinha, era mesmo tentativa e erro. Eu falo que a modelagem tem uma coisa muito instintiva, né, de você construir uma roupa. Então, era essa coisa mesmo de apertar para modelar, e daí a gente sabe que durante a história o corpo feminino foi sendo, algumas regiões do corpo em determinada época foram sendo mais valorizadas. Tem época que você tinha que ter a cintura fina, tem época que era legal você ser um pouco mais cheinha, porque isso demonstrava riqueza, né, poder. Então, na sua casa não falta comida, então você tem que, se for muito magra, significa que você não é abastada, né? Então, assim, a gente foi vivendo tudo isso ao longo dos séculos. E eu trouxe também umas imagens para mostrar o exemplo disso, de como a gente modela o corpo, que é uma coisa que sempre, né, teve na história, que são os corsês, né? Então aí tem uma imagem que mostra como ela está praticamente estrangulada, né, pelo corset, e a gente daí usa recurso na modelagem, que são as barbatanas, toda essa estrutura mesmo de modelar o corpo, de amarração, né? Normalmente os corsets têm aquela amarração atrás, uma fita que você vai puxando até ficar do jeito que você quer. Então, você quer a cintura fina, você puxa na região da cintura e ela afina. Se você quer, por exemplo, que seu busto se sobressaia, você puxa ele bastante aqui na parte de baixo do busto e o busto sobe. Então, você consegue, com a modelagem, primeiro fazer uma silhueta do corpo que você quer e depois você veste esse corpo. Então é um recurso da modelagem antes mesmo da construção da roupa mesmo, propriamente, que é a roupa que está todo mundo vendo, você consegue mudar o seu corpo, a parte de baixo do corpo, né? A gente tem uma outra imagem também que tem vários corsês que mostram que além de você conseguir mudar a estrutura do corpo, ele também tem os elementos estéticos, assim. Então tem o babadinho, tem os botões, você consegue né, deixar a parte técnica e a parte decorativa da roupa com função, né? Então, você modela seu corpo e você está bem vestida. Então, essa é uma parte da modelagem que eu acho a parte mais rica, que é você entender, né? Que corpo você quer vestir. O corpo que eu vou vestir não é o ideal, então eu vou transformar esse corpo e depois eu vou vestir. Então, isso é muito legal. E daí, isso através da história da moda, né? A gente vê que a roupa tem esse papel muito importante de linguagem, sabe? Então a gente se comunica, né, com as roupas que a gente escolhe para vestir. Acho que isso é a parte também de técnica mais legal da modelagem. Fernanda, você concorda que essa modelagem, ela em alguns momentos acabou reprimindo, aprisionando esse corpo, e em alguns momentos com uma modelagem um pouco mais livre? Eu fiquei pensando um pouco nessa imagem que a gente viu ali daquela cintura estrangulada no século XIX. Tem aí uma vasta bibliografia sobre a questão dos espartilhos, né, e enfim. E, de repente, nos anos 20, a gente tem uma transformação da silhueta tubular, dessa questão um pouco mais livre. Pensando um pouco nisso que você está falando, né, na roupa como linguagem, porque eu gosto muito, assim, de conviver com você e de a gente conversar, porque como eu sou historiadora, né, e analiso muito as imagens, você sabe, eu até fiz aula de costura, mas não... Mas assim, entendi um pouquinho, né? Talvez o que seja a complexidade de construir aí, né? Uma roupa realmente algo muito que é necessário muitas habilidades, né? Você concorda que existe, ou você tem alguma, assim, o que você acha disso, que tem a partir da questão da modelagem? Porque para a gente olhando a imagem de fora, a gente fala, essa é uma roupa mais livre, esse momento dos anos 60 tinha liberdade, da mini saia, liberdade da silhueta tubular. Você tem essa visão? Você enxerga isso pelo viés da modelagem? Eu acho que sim, mas eu vejo, né, a partir das minhas pesquisas acadêmicas e envolvendo, né, a questão da modelagem, eu acho que a gente, falando da mulher especificamente, né, a gente tem uma cobrança, né, então de ter o corpo ideal, e daí esse corpo ideal foi mudando ao longo da história, mas eu acho que a mulher é muito mais forte do que isso. Então eu acho que tem essa coisa do corset
aprisionando, assim, e daí a mulher acaba usando isso como uma ferramenta para se comunicar, né? Então eu acho que a força da mulher, ela por mais que tente ser reprimida, né? Então, não, você tem que estar dentro desse padrão, a mulher encontra uma maneira de driblar tudo isso, assim. Então, eu acho que tem a parte do sofrimento, assim, se a gente hoje a gente vê ainda, a gente usa algumas coisas que a gente fala, gente, mas isso machuca, por exemplo, um salto alto, mas a gente quer estar vestindo um salto alto, né? Então a gente fala, não, vale o preço, né? Vale o sacrifício. Então acho que é lógico que ao longo da história a gente sabe que algumas mulheres não tinham essa opção, não é? Era uma imposição para elas determinado tipo de roupa, mas eu acredito que no fundo todas as mulheres conseguem tirar uma vantagem disso, assim, falar, então tá, eu tenho que usar isso, então eu vou usar, mas eu vou pôr um lacinho, eu vou pôr, sabe, a gente sabe que tem um peso grande a modelagem, mas eu acredito que a gente consiga driblar tudo isso. Eu vejo como a modelagem como um ponto forte assim para a mulher. E na minha primeira pesquisa, quando eu fiz a minha pós-graduação em História da Arte, eu já quis fazer minha pesquisa voltada para modelagem. Eu falei, bom, eu vou ter que fazer um trabalho, vou ter que fazer uma pesquisa que seja na minha área. E a minha pesquisa mostra um pouco disso. Assim, eu recriei um vestido, vou pedir para pôr a imagem do vestido da rainha, que foi uma imagem de um vestido que eu recriei, né? Então a gente tem essa imagem que ela fala, praticamente a imagem fala por si só, né? Então, assim, o que é a história desse vestido? Que daí tem a modelagem, tipo, praticamente desenhada e a importância da modelagem. Esse vestido é um vestido da rainha Sofia Madalena, que é uma rainha sueca, mas ela era dinamarquesa. Quando ela foi prometida para o príncipe da Suécia, a monarquia da Suécia era contra o casamento, só que foi um acordo do parlamento. Então, assim, era uma jovem, né, uma menina dinamarquesa que ia casar com um sueco e ela sabia que ela não era bem quista pela monarquia. Então, o que ela fez? Ela usou o poder da roupa para se comunicar. Então, ela falou: eu vou ter que, de alguma maneira, impor respeito, eu vou ter que chegar mostrando aqui, né, assim, que eu sou a rainha da Suécia. E o que ela fez? O que a gente vê de elemento de modelagem nesse vestido? Primeiro, as ancas, né, que são essas laterais da saia gigantescas. Para vocês terem uma ideia, essa lateral tem 1,80 m. Porque na época era muito importante para a mulher ser fértil. E o tamanho dos quadris era atrelado à fertilidade. Então, a mulher que tinha quadris largos era uma mulher fértil. Então, ela tinha esse quadril gigante para mostrar que o papel que ela precisava cumprir, ela ia cumprir. Ao mesmo tempo, ela tinha essa parte de cima do vestido, né, que deixava o colo à mostra, porque para mostrar fragilidade, porque ela também não pode ser uma pessoa com um poder muito grande, porque ela é uma mulher, ela tem que ser submissa ao rei. Então, ela tem essa parte desse detalhe do colo à mostra, com babadinho, que daí mostra a fragilidade. E uma coisa interessante do vestido é que a cauda do vestido tinha 5 metros de comprimento. Por quê? Que, assim, na minha pesquisa, né, a conclusão que eu cheguei lendo os relatos, né, sobre o vestido é que a cauda de 5 metros foi uma maneira dela impor respeito, mesmo pelas pessoas que não a aceitavam, porque quando alguém fosse chegar perto da rainha, eles só conseguiriam chegar pela frente, né? Porque você não consegue chegar pelas laterais por causa do tamanho das ancas e você não vai pisar na cauda do vestido da rainha. Então, a única maneira de você chegar próximo à rainha era pela frente. Então, você vê que a roupa impôs uma importância para ela que estava todo mundo contra, e ela falou, não, então eu vou usar, né, a pessoa que idealizou o vestido pensou em tudo isso, então a modelagem é toda pensada para esse discurso que ela queria fazer, né, então tá, eu vou ser uma rainha com poder, e daí a gente vê essas estruturas, né, que eu falo, a estrutura da fertilidade, né, dos quadris largos em toda a história. E a gente vê como muito importante, tanto para as mulheres quanto para os homens, essa moda aí do antigo regime, né, em que você precisava ostentar pelo seu vestir aquilo que você era politicamente, socialmente, a sua posição como nobre, rei, rainha, né, então, efetivamente é uma roupa, né, que por essa modelagem construída, como você até colocou, nessa questão de acessórios que estruturam aí as peças, que a gente que está vendo de fora não tem a menor noção, né? Assim, quando a gente não desvenda essa roupa, do que ela é construída, né? Então,
E é muito interessante isso que você fala, porque existia todo um cuidado, né, com a produção desses acessórios interiores, né, para que eles fossem tão bem acabados e tão belos. Às vezes alguns tinham até algumas gravações do nome da família, né? Então atenção a todos os detalhes, nos mínimos detalhes, né? Então Nos é mínimos uma roupa detalhes, exatamente. toda construída e montada quase como um quebra-cabeça, né? Sim, Pelo e menos se para você quem não é modelista, parece um quebra-cabeça. Não, é um quebra-cabeça porque, assim, os primeiros paniers, né, que é esse nome que a gente dá para essas armações embaixo das saias, eles eram feitos de madeira, de alguma coisa que era um material mais fácil para encontrar e para trabalhar. E depois ele foi evoluindo, né? Então, assim, a gente vê na imagem, tem uma das imagens que mostra uma armação de metal, que eles começaram a fazer as armações dobráveis, né? Então, para quando a pessoa sentasse, a princesa, a rainha ou a nobre que usasse, sentasse, essa armação dobrava para não incomodar. E nessa época, inclusive, surgiram os bancos maiores, né? Porque ela não ia conseguir sentar numa cadeirinha, né? Então surgiram uns bancos, desses bancos de 2 lugares, e tem registro também que na arquitetura a porta de 2 folhas também surgiu nessa época que os vestidos eram muito grandes, porque a mulher também não ia conseguir, não ia passar de ladinho assim numa porta. Então eles começaram a reformar, a mudar até a arquitetura dos lugares em função das roupas. E a gente vê na imagem do lado, né, que tem uma armação tipo uma crinolina, né, e tem que para mostrar como daí você tem status, para quem usa essa roupa não consegue se vestir sozinha, né? Então quem usa essa roupa tem criadas que ajudam a vestir a roupa, ajudam depois ela a tirar. E o que tem os registros, né, das pesquisas dos livros que eu li falam que nessa época essas roupas eram tão pesadas e as armações eram tão pesadas e os corsês tão apertados que as mulheres muitas vezes passavam mal, elas desmaiavam, né? E como isso era um símbolo mesmo de poder, de você ser uma pessoa né, com status, ou ser até da realeza, virou moda. Então, o que era moda na época? Era moda você ser pálida, você ter olheiras, porque a roupa tinha esse peso. Então, assim, você não ia conseguir ser saudável, corada, vestindo uma armação que pesasse, sei lá, muitos quilos e você ia ficar andando com isso para lá e para cá. Então, a moda passou a ser essa. Eu falo que hoje a gente estaria super na moda, né? Porque tem que ser pálida, com olheira, a gente está ao contrário, né? Então, elas se empoavam para ficar pálida, elas passavam uma tinta mesmo, né, para fazer olheira falsa, para quem não tinha né, esse peso das roupas, mas para chegar nessa imitação que a gente tem até hoje, né, de as pessoas imitarem as pessoas que têm mais poder. Então é uma coisa que a modelagem tem esse papel, assim, isso que eu falo, quando a gente vai construir uma roupa, você fala, eu vou fazer um vestido para ir num casamento, pode ser uma coisa super simples, mas tem tanta coisa embutida nesse vestido, né, você fala, mas eu quero, sei lá, eu quero que minha cintura fique fininha, ou eu quero impressionar, eu quero que a cor seja adequada para, né, pro meu, combine com o meu cabelo, enfim, tem tanta coisa envolvida, e daí na hora de fazer o molde lá, de planificar isso, é a hora que a gente pensa, fala, tá, mas se ela quer cintura fina, eu vou ter que, então, acho que é melhor fazer um recorte, né, que é um recurso que a gente usa na modelagem para deixar a roupa justinha, e daí na modelagem a gente pensa em tudo isso para conseguir chegar nessa que eu falo, nessa imagem estética que todo mundo idealiza. É muito interessante, assim, né? Porque, na verdade, é um quebra-cabeça, é uma construção matemática, né? Tem um cálculo imenso aí para você fazer, fechar aquilo que você deseja, né? E a gente que dá aula, né? Que somos colegas há tantos anos, né? A gente sabe o quanto as alunas sofrem com os desenhos planificados. E aí é interessante você trazer essa fala, né? Porque realmente, né? Imagina, eu historiadora que entendo pouquíssimo, mas acabei aprendendo o que significa, né? É, e eu mesma chego a falar para as alunas, não, você tem que planificar porque você precisa saber como essa peça vai entrar. Claro que eu vou repetindo o que vocês vão me ensinando, né? Mas é muito interessante isso, né? Porque existe essa idealização do que é um vestido maravilhoso, né? Um vestido maravilhoso, ele tem uma modelagem maravilhosa, uma modelagem perfeita, né? Porque não é simplesmente uma ideia
E aí eu acho até interessante, né? A gente vai passar para um próximo tópico que seria das roupas como expressão, né? E há algum tempo eu venho me inquietando um pouco com a ideia do que é criatividade dentro da moda, né? Então, assim, eu trabalho com criação. Criação seria, no caso, muitas vezes dentro, né, dos jargões da moda, a ideia de que você é estilista, a ideia de que você está criando ali uma coleção, como se estudar sobre aquilo, escrever sobre aquilo, trabalhar, costurar aquilo, modelar aquilo, fazer de repente, né, dentro de um programa aí, de um software, tudo isso não envolvesse a criação, né? Então, acho que a criação ela é muito mais ampla. Então, eu realmente vejo aí a questão da modelagem como um processo criativo muito importante. Assim, não sei se você concorda com isso. Não, eu concordo, só que eu acho que tem uma divisão, assim, né? Então a gente tem, por exemplo, pessoas que gostam de modelagem e gostam de costurar, e acabam, por conhecimento da técnica, acabam tendo uma facilidade de criação, porque assim, você tá lá fazendo um molde, costurando, você fala, putz, podia fazer isso, eu podia. E daí você tem a conhecimento técnico, então você acaba criando alguma coisa para você, ou até propondo para o estilista que te passou a ideia dele é falar, olha, podia colocar, sei lá, um zíper aqui, que você tem o conhecimento técnico, né? Então você consegue ter ideias criativas. Agora, o que eu falo, como a gente dá aula, né? Eu dou aula de modelagem normalmente para pessoas que estão se formando em design, né? São criadores, eu tento sempre fazer uma relação com eles, justamente para sair do que a gente conhece. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Quem falou, eu falo sempre isso para eles, quem falou para a gente que nós somos frente e costas? A gente não é frente e costas, a gente é um corpo tridimensional. Só que a gente aprende, e a gente tem isso embutido na nossa cabeça, mesmo quando a gente se veste, fala, as costas da minha camiseta. Só que a gente não é frente e costas. Então, assim, se você começar a pensar na roupa como um corpo tridimensional, você consegue ter mais processo criativo do que se você ficar pensando na roupa como frente e costas. Então, eu sempre falo, pensa na roupa de uma forma tridimensional, porque a gente não nasceu com uma costura aqui no ombro, a gente não nasceu com uma costura aqui na lateral. Então eu falo isso, eu falo, você pode mudar, você não precisa fazer todas as suas roupas igual a maioria das roupas que a gente tem no mercado. E daí eu explico isso, que você conhecer a modelagem, a parte técnica, vai te ajudar a ter mais criação. Você não precisa fazer os moldes, né? Você precisa falar, depois eu vou trabalhar com isso, não preciso eu sentar e fazer o molde, mas eu preciso conhecer justamente para ter capacidade de criação, entendeu? Então, para falar, não, eu vou criar uma roupa. A costura vai ser no ombro? Tá, mas é porque aqui eu acho que aparece menos, eu acho que é por isso que a costura é aqui. Mas e se eu quiser deslocar a costura para frente? Eu não vou colocar a costura aqui, vou jogar para frente. Então, eu falo, isso é super importante, que quem né, tá criando, por isso que a modelagem é muito aliada da criação, né? Se você faz uma camiseta e só desloca a costura, sua camiseta já vai ficar muito diferente do que a maioria que tem no mercado, né? E você está pensando nesse corpo de forma tridimensional. E daí eu acho que isso também é um caminho justamente para você se comunicar, né? Então a gente vê isso, assim, o que eu sinto hoje é que as pessoas tem uma tendência muito grande das pessoas se diferenciarem. Eu lembro que quando eu comecei a estudar modelagem, né, eu trabalho com modelagem há mais de 20 anos, todo mundo queria ser igual. Tipo, eu queria copiar essa roupa, eu queria esse vestido. Hoje eu vejo muita gente me procurando que quer fazer as próprias roupas. Eu não encontro o que eu gosto nas lojas, eu queria saber fazer minha roupa. Eu tenho um vestido na minha casa, eu não uso mais, queria transformar numa saia. Eu tô vendo, eu acho isso super interessante. Eu tô vendo as pessoas quererem, através das roupas, que a roupa tenha a identidade dela. Assim, eu gosto disso, eu gosto de combinar esse tipo de roupa. Não, eu não tô vendo isso em revista, em Instagram, nada. Eu tô fazendo o meu estilo. As pessoas buscam referências e estão criando as próprias. Eu acho que isso é super importante para a identidade, assim, né? Isso é muito interessante e aí vem realmente ao encontro de todas as questões que a gente conversa, né, sobre a importância da sustentabilidade, o processo de upcycling, da memória das roupas, né, que é uma coisa que você também estudou Exatamente. bastante, então isso de você entender, né, o quanto essa roupa tem uma memória, né,
seja de um ente querido, seja de alguém que está longe, enfim, as histórias aí de relação de memória com as roupas são super interessantes. E claro, né, você ressignificar, né? A gente trabalha tanto pensando, né, na questão da ressignificação da nossa autoestima, né? Eu acho que todas essas conversas positivas que a gente tem vivido, né, sobre o empoderamento feminino, sobre a questão da sustentabilidade na moda, diversidade étnico-racial, de gênero, eu acho que isso tem a ver, né, no sentido de que você se apropria, né, de uma roupa já existente ou de uma que não existe, você mesmo que não seja estilista quer criar alguma coisa, e você procura uma profissional, né, modelista, depois uma costureira, ou, né, também acho que uma coisa legal de pensar é você também, de repente, explicar que às vezes também uma modelista pode também ser costureira, né? Como isso também acho que depois para a gente pensar, mas só finalizando aqui, então eu acho que realmente tinha uma frase que ficou muito importante assim para mim naquele documentário do Identidade de Nós Mesmos, que é do Wim Wenders com o Yohji Yamamoto. E o Yohji Yamamoto é um cara que sabe tudo, né? Desde o fazer, o criar, enfim, aquele cara completo, assim, né? E eu lembro que ele falou uma coisa muito interessante, que eu também sempre falo para as alunas, assim, para você subverter uma regra, você tem que saber a regra. Então não me venha dizer que você vai criar aquilo que ninguém nunca criou se você nem sabe o que foi criado na história da moda, né? Então, daí você vem, meu assimétrico é uma coisa que ninguém nunca fez. Aí você traz toda a história da moda como isso já foi utilizado, né? Você deve passar bastante por isso. Muito. Então, essa coisa, né? Eu acho que um pouco também da criatividade que a gente está falando passa muito por entender o processo de construção, que às vezes a gente vê uma resistência. É lógico, eu acho que como a docência, como qualquer área, né? Existe uma vocação, existe um preparo, existe um gosto, uma possibilidade, né, de atuação naquele ou naquele outro sentido. Mas esse conhecimento da técnica para quem quer criar é muito importante, né? E aí você poderia falar um pouquinho dessa questão desse processo, né? Então, o estilista, eu pergunto mais assim no sentido da gente esclarecer de repente para um aluno, para uma aluna ou para o interessado em moda. Então tá, posso ser modelista, mas eu posso. E aí, eu vou ter que contratar uma costureira? Como é que funciona isso dentro do mercado? Eu acho que assim, a maneira mais fácil de explicar é pensar como se fosse uma confecção, né? Então, esse departamento de criação de roupa, a gente chama nas confecções ou numa marca de desenvolvimento de produto. Então, acho que assim, se a gente está pensando numa marca, numa confecção, a gente pode falar em desenvolvimento de produto. Se a gente vai falar, eu estou na minha casa fazendo roupa para mim, a gente pode falar que é desenvolvimento de uma peça, porque um produto é uma coisa que a gente vai comercializar, você está fazendo para você está fazendo, né, não com essa intenção de comercializar a peça. Mas, na verdade, as duas coisas têm esse processo que são essas três pessoas, né, que a gente divide em estilista, modelista e costureira. Só que esse processo, ele pode ser feito por uma pessoa só. Então, é o que a gente mais pede para os alunos, né, que eles criem e que eles saibam fazer a peça, justamente para ter esse conhecimento técnico e evoluir o processo que interessa para ele, né, de criação ou não. Então, a gente pode, assim, ele pode ser feito por uma única pessoa e ele pode ser dividido por várias pessoas. Então, assim, o estilista eu posso dividir em várias funções. Posso falar, eu vou ter uma pessoa só para fazer pesquisa, eu vou ter uma pessoa só para decidir qual é a parte têxtil que a gente vai usar, sabe, que base, se vai ser estampado, se não vai ser estampado. Daí eu posso ter uma pessoa só para desenhar e eu posso ter uma pessoa só para montar a coleção. Daí tem o modelista, daí eu posso ter uma modelista para fazer só o primeiro molde, falar, vou fazer só, essa modelista vai fazer só o tamanho P. E depois que esse P fica bom e aprovado, eu tenho uma outra modelista que vai fazer os outros tamanhos, o M e o G. E depois eu tenho a mesma coisa na costura. Eu posso ter uma costureira para fazer um processo, essa costureira só vai cortar o tecido, e eu posso ter a outra para fazer
toda a peça e mais uma para fazer a parte de acabamento. Então a última vai lá pregar o botão, passar e fazer lá de repente um bordado. A gente pode dividir esse desenvolvimento em várias pessoas ou tem uma só. O que eu acho legal e que eu acho importante, né, falar para quem gosta dessa área, quem quer ou ser estilista ou modelista, ou até quem quer ser costureira, tem muita gente que tem esse interesse de saber costurar. Eu acho que é importante você conhecer todas as áreas. O ideal era que você fizesse tudo. Só que eu sei que a pessoa acaba parando, estacionando no que ela tem maior aptidão, assim, né? Então a gente sabe, por exemplo, costura é uma coisa que eu sempre falo. Tem muita gente que me fala, eu queria tanto costurar, mas eu não levo jeito. Eu falo, não existe isso, porque a costura é treino, costura é coordenação motora. Assim, se você sabe escrever, se você sabe mexer num smartphone, é muito mais difícil mexer num smartphone do que costurar. E todo mundo sabe. Assim, eu sempre brinco, para quem aprendeu a dirigir, o começo é assim, você fala, gente, eu não vou conseguir nunca, assim, olhar o espelhinho, mudar a marcha da seta, sabe? E depois de um tempo, você tá fazendo tudo, né, automaticamente, tá comendo no carro, fazendo até coisa que não pode, né, falando no celular, dirigindo e tal. A costura é exatamente a mesma coisa. É um treino, é uma coordenação motora. Então, assim, e eu acho que daí as outras áreas, tipo modelagem também, você tem que estudar, tem a parte técnica, mas a partir do momento que você entende, é um processo de construção. Então, assim, é uma dedicação. E daí eu acredito que o profissional, né, ou a pessoa que tem interesse nessa área, acaba ficando, né, por conforto e por sei lá, até porque, eu gosto mais de criação, então eu fico na criação, não gosto muito de matemática, não vou modelar, mas é muito importante que conheça o processo. Porque o processo, a gente fala assim, eu quero ser uma boa estilista, você tem que saber modelagem, tem que costurar. Isso que eu falo, você não precisa fazer os seus moldes, mas em algum momento da sua vida você tem que fazer alguns para você entender e conseguir fazer criação melhor, assim, né? Isso é super importante, assim, a minha pesquisa toda nessa área de construção de roupa, justamente para mostrar como todo esse processo reflete no que você quer da sua roupa, né? O que você quer falar com a sua roupa? Então, você tem que conhecer a parte técnica. Uhum. Não, eu acho que é muito essa questão muito interessante, né? Das etapas do processo de paciência e de entendimento, né? De como essa cadeia funciona, porque é muito comum a gente ouvir, né, os interessados na moda em geral vindo com esse sonho do glamour da imagem pronta, né? Então, na verdade, a gente está entendendo um pouco como que funciona a construção dessa roupa que futuramente, né, vai ser desenvolvida aí a partir dela uma imagem de moda, né? Então, são muitas etapas do processo dentro do universo, né, das possibilidades de profissão dentro da moda. Então, realmente, muito Sim, interessante. e além E só, aí, desculpa te cortar, mas vou te cortar só para complementar uma coisa que eu lembrei, que assim, além, por exemplo, se eu falar, eu vou ser modelista, eu gosto disso, eu quero trabalhar com modelagem. Depois que você ainda escolhe o que você quer fazer, você ainda tem que escolher o segmento. E daí eu acho que isso tem a ver com personalidade. Porque, por exemplo, eu sou modelista e amo fazer modelagem. Mas, por exemplo, eu não gosto de fazer roupa de festa. Porque eu sou uma pessoa muito, tipo, prática, assim. Eu sou muito agitada. Então, eu não gosto de pensar que eu vou ficar com uma roupa 6 meses fazendo o mesmo vestido. Isso me dá uma aflição. Fazer noiva. Sabe assim? A noiva engorda, a noiva emagrece. Daí vai a mãe da noiva que quer uma coisa. Daí vai a avó da noiva que fala, mas você podia essa roupa que não acaba é uma coisa que me deixa muito aflita. Então, eu sempre trabalhei com moda do dia a dia, sabe? Que a gente faz, num dia eu faço 5 moldes, e amanhã a roupa já tá na loja, sabe assim? Agora, eu tenho amigas que não gostam desse ritmo que eu vivo. Elas falam, imagina, eu adoro trabalhar em ateliê, porque a gente borda, a cliente vai lá, a gente faz a prova, eu falo, meu Deus. Então, assim, ainda tem isso, né? Mas depois que você encontra o que você gosta, você tem que encontrar, tá, dentro do que eu gosto, qual é o tipo de roupa que eu gosto de fazer. Tem gente que gosta muito do manual, de fazer a coisa à mão, de fazer tingimento natural, sabe? Tem gente que se envolve com esse processo, e tem gente que é mais prática, fala, não, eu gosto de tecnologia, eu faço no computador, sabe? Então a gente tem que ainda tentar, né? É legal que a pessoa quando começar a conhecer também as profissões, né? Vou ver como que é o trabalho de uma modelista, também pense isso. Além do trabalho, tem o segmento, né? Que você vai trabalhar com o quê? Vou fazer lingerie?
né? O que eu vou fazer? Fazer roupinha de cachorro? Tem de tudo, assim, no mercado. Então, você pode se especializar numa coisa que Sim. você tem mais aptidão também, mas que sua personalidade vai concordar com você, sabe? Isso é fundamental, assim, né? Porque aí, dentro de uma área específica, você tem a diversificação dentro da própria área, né? Isso é muito Exatamente. bacana e muito importante, né? Eu acho que para uma pessoa que está interessada em atuar na área, entender. E aí, para a gente ir encaminhando aqui, então, para o nosso encerramento, acho que a gente podia finalizar um pouco falando, de repente, da sua pesquisa de mestrado, né, que foi sobre a questão da roupa como expressão da Frida Kahlo. A gente tem umas imagens para mostrar. Sim. Isso. Bom, a minha pesquisa no mestrado continuou nessa linha, né, da linguagem como forma de comunicação, a roupa como forma de linguagem, e daí eu encontrei no guarda-roupa, né, a minha pesquisa foi uma análise do guarda-roupa da Frida Kahlo, e eu encontrei um solo fértil, né, de inspiração e de pesquisa, porque a Frida foi uma mulher, ela era uma mulher muito forte, e ela foi uma pessoa que, mais do que ninguém, se comunicou, né, através das roupas. Então, eu coloquei aqui algumas imagens para mostrar esse caminho dela e para ficar bem, para ter um exemplo bem claro do que é essa comunicação das roupas. Então, assim, essa primeira imagem mostra o tipo de saia que ela usava, e a Frida escolhia essas saias rodadas porque quando ela era jovem ela sofreu um acidente e ela ficou manca, né? Ela teve uma doença, depois ela sofreu um acidente, ela acabou ficando manca. Então, essas saias rodadas e cheia de movimento, cheia de roda, de volume, quando ela andava, não dava para perceber que ela era manca, porque a saia se mexia, né? E tinha todo esse volume. Então, quando ela caminhava, essa saia andava e disfarçava um pouco da deficiência dela. Então, a gente vê que a roupa vem aí como uma aliada, né, para esconder uma deficiência. E daí ela colocou, eu dividi a minha pesquisa, eu cheguei, né, na minha pesquisa em 3 categorias, né, eu dividi as roupas dela em 3 partes, assim, que uma era essa parte que eu chamei das roupas culturais, que ela colocava essa inspiração da cultura mexicana muito forte, né, as cores, os bordados, então ela tinha essa coisa forte na roupa. A gente tem uma próxima imagem que ela tá vestida, se puder mudar, isso, ela tá vestida com roupa masculina, e daí dá para ver, né, que ela tá vestida com terno, gravata, o cabelo, né, como se fosse um homem, e depois ela refletia isso nas pinturas dela, e daí ela usava também a roupa, né, essa expressão da roupa, agora eu tenho esse empoderamento masculino, né? Eu estou vestida como um homem, como forma até de protesto. Então, essa obra, né, dela que está aparecendo, ela vestida de homem, foi quando ela descobriu a traição do marido dela e para protestar, ela se vestiu de homem e cortou o cabelo, né, como forma de protesto mesmo. Era uma roupa de protesto. E tem uma última imagem dela ainda que mostra como ela sofreu o acidente, ela vivia com esses corsês de gesso e daí ela se manifestava nisso. Então mostra ela pintando, tá vendo? Ela pintava o corset dela e daí aproveitava para fazer os manifestos dela, né? Então tem uma inscrição política, né, nesse corset dela e ela se manifestava em qualquer, tá vendo? De qualquer forma na roupa dela tinha uma expressão, né, ou de protesto, ou de cultura, ou de manifesto. Ela usou a roupa muito para se comunicar, como a gente faz muitas vezes inconscientemente, mas a gente acaba também usando a roupa para isso. E hoje em dia, trazendo agora para, né, os nossos tempos de quarentena, para dar um exemplo bem claro de como a história influencia nas roupas, né, de como a gente tem a roupa casada, né, com o momento político, com o momento histórico, econômico, né, em épocas de crise a gente sabe que os tecidos são variados, enfim. A gente tem hoje essa última imagem que é uma adaptação de uma moda para as videochamadas, né? Então a gente tem, tá vendo? Dá para ver que a parte de baixo, que é essa parte mais escura, a parte de baixo da manga, a calça, é uma malha, né? Como se fosse um pijama, e a parte de cima é uma camisa, que é o que vai aparecer, né? Na imagem pequenininha dá para ver no visor do computador o que está aparecendo dele, né? O que as pessoas vão ver nessa videochamada, nesse trabalho, nessa reunião, que é, então, ó, o foco da modelagem agora está aqui. E eu estou vendo, né, no meu trabalho, no meu dia a dia,
um número crescente de pedidos de modelagem, né, de roupas que tenham detalhes nessa parte superior. Então, assim, tem babadinho, as mangas estão bufantes, tem babado no ombro, tem gola super diferente. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela está fazendo gola para vender. Daí você pode pôr qualquer blusa que você tenha na sua casa e coloca uma golinha, né? Então, esse mundo das videochamadas está recriando, né, a moda e a modelagem, que eu acho que é super interessante para a gente ver isso. Como a gente está aqui agora, né? A gente está arrumadinha, assim, ninguém sabe se eu estou de chinelo e meia aqui, né? Ou se eu tô de Eu salto ia alto, a gente dizer tá que, na aparecendo esse verdade, né, pedacinho. Fê, as pessoas não sabem que a gente tá assim, né? Que daqui para baixo a gente tá de pijama. Tá de chinelo. A Fê construiu pra gente essas roupas. Se Muito ampliasse, né, interessante, o nosso... né? Hã? Não, se ampliasse a nossa tela, né, daí iam ver que nem a gente viu, né, no moço no Como que computador, a como que a gente gente tá tá. aqui embaixo. Isso. É muito interessante, né? Eu acho que partindo assim, acho que para a gente finalizar assim uma relação, né? A parte da Frida, né? Como uma artista que usou, né? Uma tragédia, que teve uma vida bastante trágica, né? Em vários aspectos, né? De um acidente que digamos assim, caminhou com ela a vida toda. E ela transformou isso em arte, transformou isso em expressão, e aí, como você colocou, né, a questão das roupas. Então, acho que a Frida tem esse completo aí de uma artista que usa o corpo, a questão, né, do tanto que ela teve que usar ali aqueles corsês de gesso e ia trazendo isso, a maneira, ela inventou toda uma maneira de pintar deitada também, né, porque ela ficava muito deitada por conta das cirurgias. Enfim, tem toda a questão da ancestralidade ali mexicana também que ela traz, né, que é muito interessante. E aí a gente parte, eu acho que momentos históricos tão diferentes, mas finalizando aí com essa imagem que a gente pensa, né, o quanto realmente a nossa maneira de vestir, ela não é, assim, dada, condicionada, mas ela tem uma influência enorme, porque, claro, a gente pode acabar se rebelando contra A ou B maneiras de se vestir, mas o que a gente vive historicamente, as circunstâncias históricas do momento acabam trazendo opções para aquele momento, né? Fazendo com que algo fique numa, né, digamos assim, numa tendência maior de consumo, ou saia disso. Então, com certeza, essa experiência que a gente está vivendo da pandemia, e foi interessante que essa imagem ali viralizou, né? Todo mundo, né, brincando um pouco, mas que realmente é uma coisa bem, bem interessante para a gente pensar, né? Essa maneira, inclusive, que eu até discuti nas conversas com outras e outros entrevistados, você se arruma em casa quando não tem ninguém, né, com você? Como que é essa questão da relação com o outro também, né? Então, acho que esse fechamento com essa imagem é muito bacana, assim. Então, eu passo para você, se quiser fazer mais alguma fala para a gente encerrar. Não, acho que é isso, só agradecer primeiro o convite e reforçar essa questão da modelagem, assim, que eu acho que depois que a gente conversa com alguém sobre que nunca viu, nunca falou sobre modelagem, minha experiência é assim, alguém fala, nossa, eu não sabia que existia modelagem, eu não sabia que existia modelista. Quando a gente começa a falar das roupas, as pessoas têm essa primeira surpresa de falar, gente, eu não sabia que uma roupa tinha tudo isso, né? Assim, quando eu falo, por exemplo, que tem o fechamento do lado certo, o fechamento masculino, eu falo assim, nossa, eu me visto desde que eu nasci, nunca sabia que tinha tanta informação dentro de uma Nunca roupa. Então, pensei isso que eu acho sobre isso, bacana. né? Exatamente. Principalmente os alunos que começam daí ter a prática, né, toda semana de fazer roupa e de olhar para a roupa e pensar, eu falar, então, isso que você falou, assim, um pouquinho, que acabamento você quer? Como que vai passar a sua cabeça na roupa? É mesmo, nunca pensei nisso. Daí você começa a olhar a roupa com outros olhos, assim, né? Então, a importância, a modelagem tem essa, eu falo que eu sou apaixonada por isso, né? Mas você sabe que você me acompanha, para mim é um mundo mágico, assim, de como a gente tem 1 metro de tecido e no final do dia a gente tem uma saia, sabe? Eu acho
Eu acho mágico mesmo, assim. Então, eu acho isso, assim, um convite para todo mundo conhecer mais sobre modelagem. Vou aproveitar para falar do meu canal, né? Eu estou tentando. A minha ideia com o canal é levar esse conhecimento para pessoas que não têm acesso, né? Ou por dificuldade financeira, ou por causa de distância, eu não consigo estar em tal lugar para fazer o curso. E eu sempre estou tentando fazer os vídeos sempre voltados para modelagem. Então, tenho conteúdo de história da moda, tenho conteúdo de tecnologia têxtil, mas sempre voltado para modelagem. Então, eu falo da história da moda com o enfoque, né, na modelagem. Como que eram as modelagens, como que era costurado. Então, um convite para todo mundo conhecer um pouco mais desse mundo mágico da costura. Eu agradeço muito a Fernanda Binotti, e eu acho que uma coisa que a gente pode tirar um pouco do que tem vivido, e até por uma experiência própria aqui da questão do nosso canal do Instituto Cidade, em relação, né, dessa parceria com Moda Par, essa possibilidade, né, de a gente estar em São Paulo, que é um centro, né, difusor de moda, enfim, que muitas coisas acontecem aqui, e a gente poder, né, a gente que trabalha também numa faculdade bastante importante dentro do meio da moda, né, e temos bastante experiência já na área da docência, eu como historiadora, a Fê como modelista, então assim, a gente juntando os nossos conhecimentos, né, Fê, e eu acho que essa questão do YouTube é muito legal, muito interessante, ou do Instagram, ou do Facebook, das mídias em geral, de a gente poder democratizar o conhecimento de moda, levando isso para o Brasil inteiro. Às vezes uma pessoa que não teria condição de vir para São Paulo, ou né, de repente se matricular num curso XY. Então a gente consegue, né, com essas conversas, com esses diálogos e com esse material que você está oferecendo também, né, no seu canal, eu vejo que você posta muito o agradecimento, o reconhecimento das pessoas, né, que estão lá fazendo, e como é importante, né, e como as pessoas se realizam mesmo, né, nessa mágica aí de transformar o tecido, né, em uma saia, assim. Então, realmente fico muito feliz de também, e te dou os parabéns por esse projeto, porque é muito importante nesse momento a gente ter essas iniciativas no sentido de democratizar o conhecimento de moda em todas as áreas, né? Então, muito obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso também. Agradecer e agradecer o convite e falar que todo mundo para aproveitar esse período que a gente está passando para realmente se reconhecer e conhecer coisas novas e aproveitar esses conteúdos que estão disponíveis, né? Tem tanta coisa bacana para gente, né, para a gente pesquisar, para a gente ver, para a gente conhecer e a gente se encontra para mais conversas, porque a gente podia ficar aqui, né, por horas falando sobre poderia ficar semanas falando sobre modelagem. Com certeza faremos o módulo 2 aqui da nossa Segunda conversa. temporada. Segunda temporada. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada e até a nossa próxima conversa Moda Par.